bom, gente? Professor Ronaldo, continuaremos falando hoje da Primeira Guerra Mundial e hoje trataremos do pós-guerra, das consequências desse conflito. Vamos começar falando das suas consequências econômicas. Vamos lembrar o seguinte: os Estados Unidos podemos considerá-lo como o grande vencedor da guerra. Lembrando que boa parte da guerra ocorreu no território europeu. Ao contrário, no território norte-americano, não teve prejuízo, não teve bomba caindo, não teve destruição de indústria, de infraestrutura, nada disso. Lembramos também que os Estados Unidos, durante o período da guerra, se transformaram num grande credor daquelas nações envolvidas. Então, como um resultado importante dessa guerra, temos a mudança do eixo econômico da Europa para os Estados Unidos. Alguns afirmam que os Estados Unidos chegam a ter mais de 50% das reservas de ouro após esse conflito. Uma outra coisa também importante são problemas vivenciados pelo liberalismo econômico. Podemos lembrar que posteriormente ocorreu a crise de 29. Não está diretamente ligada, mas é uma consequência. Uma outra consequência econômica mais específica é em relação à Alemanha. Lembrando que a Alemanha vai atravessar gravíssima crise econômica, com recessão, com alto nível de inflação. No aspecto político, podemos elencar alguns assuntos importantes. Lembrando, é uma consequência direta, nesse caso, da Primeira Guerra Mundial, a ascensão de regimes totalitários de extrema-direita, regime nazi-fascista, consequência da Primeira Guerra Mundial. Lembramos que, como consequência econômica, tivemos uma grave crise em boa parte desses países europeus e, diante da crise, ocorreu o crescimento de partidos de esquerda. Para tentar deter esse crescimento da esquerda e equilibrar as economias, os setores conservadores de alguns desses países europeus incentivaram o aparecimento desses regimes autoritários, desses regimes totalitários. Uma outra consequência política da Primeira Guerra Mundial, que podemos sinalizar, muito importante, é o processo ocorrido na Rússia, a Revolução Socialista Russa. Teve início ainda no decorrer da guerra, no ano de 1917. Lembrando que os enormes prejuízos materiais e humanos, acarretados pela Primeira Guerra Mundial, tornaram a vida daquela população russa mais sofrida do que já era, levando a uma convulsão política que acabou se caracterizando pela chegada dos bolcheviques ao poder. Eu citei também o crescimento da esquerda. No caso alemão, aconselho que vocês prestem atenção na formação de uma liga espartaquista, uma coalizão de partidos de esquerda liderados pelos socialistas. Lembram principalmente de uma líder chamada Rosa de Luxemburgo, assassinada antes da ascensão de Hitler ao poder, na década de 30. No aspecto social, como consequência desse conflito, eu gosto de evidenciar o avanço social feminino. Como que ficou isso? Lembrando que durante a guerra, muitas mulheres tiveram que ocupar postos que até então não eram ocupados por ela. Mulheres foram trabalhar em fábricas de munição. Mulheres começaram a conduzir bondes. Ou seja, mulheres começaram a ocupar postos que até então eram dominados por aqueles homens que foram enviados para a frente de batalha. Após o conflito, muitas dessas mulheres começaram a sustentar suas famílias, que boa parte desses maridos não voltavam ou voltavam feridos, incapacitados, cabendo a essas mulheres, a partir desse momento, sustentar suas famílias. Como consequência desse processo, tem um avanço também na política, porque exatamente nesse momento vai ser maior a possibilidade da mulher votar e ser eleita. Portanto, configuramos um avanço social do grupo feminino. Podemos sinalizar também, moçada, uma mudança de mentalidade. Aquela coisa anterior à guerra, da Belle Époque, daquele otimismo desenfreado, aquela coisa de ficar inebriado com o progresso técnico e científico. A guerra faz com que esse otimismo seja substituído por um certo pessimismo. O horror da guerra vai fazer com que a ficha caia para aquela rapaziada. Ou seja,
aquele progresso tem um preço, e o preço foi muito pesado para aquela geração. Podemos falar também de consequências geopolíticas, mas vou retratar isso aqui, analisando alguns tratados que foram estabelecidos, algumas convenções que foram estabelecidas após esse conflito. Os 14 pontos de Wilson. Wilson, presidente norte-americano, Woodrow Wilson, evidenciando aquilo que eu falei para vocês, uma hegemonia norte-americana no pós-guerra, evidenciando também um rompimento, o início daquele rompimento isolacionista que o norte-americano mantinha até então. Wilson vai lançar um conjunto de ideias que basicamente propõe a pacificação, cooperação entre os povos, de uma certa maneira. Olha aqui, vamos analisar alguns desses pontos aqui, ó. Fim das negociações e cláusulas secretas em todos os acordos internacionais. Lembrando que alguns acordos bilaterais traziam cláusulas secretas que não eram interessantes para a comunidade internacional, principalmente dentro daquelas alianças militares que transformaram a Primeira Guerra Mundial, inicialmente um conflito sérvio-austríaco, num conflito, digamos assim, generalizado. Uma outra questão, liberdade de comércio e navegação entre todos os países e nos mares também. Aí tem uma preocupação principalmente com a questão da guerra do Atlântico, o uso de submarinos, a limitação do comércio mundial a partir desse momento. Aplicação do princípio das nacionalidades para resolver o problema da Península Balcânica dos povos da Áustria-Hungria. O barril de pólvora da Europa. Era preciso tentar diminuir aquela capacidade exclusiva do nacionalismo, o radicalismo inerente ao nacionalismo. E no caso da Península Balcânica, nós vimos muitos interesses nacionalistas confrontando. Portanto, se a Península Balcânica gerou um conflito que acabou ganhando escala mundial, tenta pacificar os nacionalismos que se manifestavam naquela região. Abertura definitiva dos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Lá, de novo, Península Balcânica. Portanto, se muitas nações desejam efetivar sua hegemonia naquela região, transforma essa região numa região de interesse internacional. Devolução da Alsácia-Lorena à França. Isso aqui é uma questão que pega desde a época da Guerra Franco-Prussiana e que, no caso, gerava aquele forte sentimento revanchista francês em relação aos alemães. Isso aqui depois será configurado, será confirmado no Tratado de Versalhes. Criação da Liga das Nações para mediar conflitos com o objetivo de evitar futuros choques armados. Eu costumo brincar dizendo que a Liga das Nações deveria funcionar como a gênese do que hoje é a ONU. Deveria viabilizar o próprio espírito pacificador dos 14 pontos do Wilson. Mas, vou logo adiantando para vocês, não deu certo. Essa criação supranacional, digamos assim, deveria evitar novos conflitos. E eu logo de cara devo lembrar que depois disso aqui, teve a ascensão do nazifascismo, teve uma Segunda Guerra Mundial, então essa Liga das Nações efetivamente não cumpriu seu papel. É comum em prova perguntarem quais foram os motivos que explicam o fracasso da Liga das Nações. As potências europeias não aceitavam a hegemonia norte-americana nessa liga. A Alemanha, que vai sofrer pesadas punições no Tratado de Versalhes, não aceitava essa liga teoricamente pacifista enquanto ela não se livrasse dessas pesadas punições impostas por Versalhes. Os países capitalistas não aceitavam a participação da Rússia, posteriormente da União Soviética, porque ela tinha rompido com o capitalismo, porque ela tinha adotado o modelo socialista. E podemos lembrar de uma maneira geral que, obviamente, a indústria bélica tão lucrativa, não vai ter o menor interesse em bancar um discurso pacifista. Portanto, vamos dizer que ela já nasce morta. O Wilson, o presidente norte-americano, ele não queria uma paz que humilhasse a Alemanha. Só que logo depois, as três nações vencedoras, digamos assim, os Estados Unidos, a França, representada pelo Georges Clemenceau, e a Inglaterra, representada por Lloyd George, eles iriam discutir as imposições, as punições
feitas aos alemães. Essas punições foram negociadas em Paris, no Tratado de Versalhes. Embora Wilson falasse de uma paz não punitiva, aquele forte sentimento revanchista dos franceses acabou falando muito alto. E veremos isso no Tratado de Versalhes. A Alemanha foi considerada a única culpada pela guerra, o que é um absurdo, porque nós falamos que o culpado pela guerra foi o capitalismo, certo? Foi o imperialismo, foi o forte desenvolvimento tecnológico, militar, os interesses estratégicos daquele monte de nação querendo enriquecer. É imposto à Alemanha o chamado Tratado Punitivo. Começa com esse absurdo, né? Em cima desse absurdo, dela ter sido considerada a única culpada pelo conflito, olha lá que legal, pagamento de pesadas indenizações aos países vencedores, punições em dinheiro, em máquinas, equipamentos, riquezas minerais e produtos químicos. A economia alemã vai entrar numa gravíssima crise. A Alemanha será descapitalizada. O que mais? Perda das colônias. As colônias alemãs deveriam ser administradas pela Liga das Nações. Na prática, isso aqui não ocorreu, porque logo depois, entre aspas, em algumas décadas, Hitler chegará ao poder e vai ignorar solenemente o que o tratado estabeleceu. Reconhecimento da independência da Polônia. França recebe Alsácia-Lorena, lembra? Aquilo já foi colocado nos 14 pontos de Wilson e o Tratado de Versalhes ratifica a devolução do território. Desmilitarização da fronteira franco-alemã, porque sabia que, no caso, que aquele revanchismo francês poderia pegar no futuro. Agora, provavelmente, quem vai ter motivo para revanchismo é o alemão em relação ao francês. E os aliados obtinham concessões de privilégios aduaneiros. Tá vendo, moçada? É muito pesado para a Alemanha. E nem coloquei aqui para vocês não, mas ainda tem uma questãozinha que Hitler posteriormente também vai desrespeitar. Uma significativa diminuição do exército alemão. Eu havia dito que eu poderia falar também de consequências geopolíticas. Existiram, depois desse Tratado de Versalhes, chamados tratados complementares. Tratado de Saint-Germain, Tratado de Nolly, Tratado de Sèvres, Tratado de Trianon. Analisando esses tratados de uma maneira geral, podemos lembrar que alguns impérios acabam. Exemplo, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, o próprio Império Russo. E, por outro lado, podemos lembrar de novos países que aparecem. Principalmente pelo Tratado de Saint-Germain, podemos lembrar da independência da Polônia, certo? Podemos falar da independência da Tchecoslováquia, República Tcheca e Eslováquia vão formar um único país. Podemos falar da união de territórios eslavos com o nome de Iugoslávia, né? E podemos falar também da independência da Hungria, que se separa do antigo Império Austro-Húngaro. Então, isso é importante, isso sempre é cobrado em prova, tá? Mudanças geopolíticas pós-Primeira Guerra Mundial. Então, se você fala da morte de impérios, citados aqui, vocês falam do aparecimento de novos territórios, novos países. Ou seja, a fronteira europeia, não só europeia, mas também no Oriente Médio, no norte da África, ela muda consideravelmente. Então, quando olhamos o pós-guerra, vemos que a coisa não foi bem resolvida, principalmente se levarmos em consideração esse tratado que está aqui evidenciado, entendemos por que aquela sociedade alemã, desesperada com a crise, humilhada pela imposição desse tratado aqui, aceitou, entre aspas, a ascensão de um regime tão violento, tão intolerante como o regime nazista. Olhando isso aqui, dá para entender. Na verdade, não foi Hitler quem criou a Alemanha nazista. Foi essa Alemanha humilhada, espezinhada, faminta e em crise que aceitou Hitler como uma solução para os seus problemas. Depois pagou caro, certo? Mas as pessoas demoram, né, às vezes, a ver o erro que elas cometem. E, lembrando de erros cometidos, paramos por aqui, fechamos esse assunto, Primeira Guerra Mundial. Infelizmente, vamos continuar falando de graves crises durante essa primeira metade do século XX. Nas próximas aulas, falaremos de Revolução Russa, falaremos da crise de 29, da ascensão dos regimes totalitários de extrema-direita, né, e da Segunda Guerra Mundial.
fechando basicamente essa primeira metade do século XX. Valeu? Abração, continue se cuidando. Valeu, galera. Tchau, tchau.